Boa noite aos senhores. Meu nome é Eurico Cesarino, eu vou aqui participar com todos vocês, fazendo uma entrevista, um bate-papo com todos. Certamente teremos uma noite agradável aqui, até porque vamos explorar tudo de melhor que vocês têm e conhecem muito bem, que atividade que vocês exercem, ok? Então, qualquer necessidade, qualquer pergunta, simplesmente a gente pode falar as mais polêmicas, as menos polêmicas, a gente pode deixar para o final, mas vamos seguir aqui a rotina, e aí na certeza de que no final todos nós aí teremos o melhor conteúdo para explorar. Bom, eu já vou para a primeira pergunta, né? Eu quero começar a colocar aqui, considerando que atualmente o Centro-Oeste, em especial o estado do Goiás, passou a ser um ponto estratégico para a distribuição interposta de muitas empresas para agilizar o processo logístico, quais os desafios isso a superar, considerando as grandes questões da infraestrutura? Fica à vontade quem quiser começar. Everaldo aqui, eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quais são as dificuldades? Mas eu diria que podemos resumir, na minha visão, isso em multimodalidade. Conseguir transportar os produtos com melhores condições, mais adequados às suas necessidades e com custos também adequados da mesma forma. Então, se hoje nós temos uma predominância do transporte rodoviário, nós podemos, muito em breve, ter também uma logística ferroviária mais eficiente, uma logística aérea mais eficiente, permitindo a atração de cargas que hoje não passam por aqui, ou então passam apenas pelo ar, né, por aqui, para serem trazidas, armazenadas, tratadas e depois distribuídas para outros locais. E isso acaba também sendo essencial para diminuir os custos dessa movimentação e vem muito também de acordo com os incentivos fiscais também existentes na região. Todos os estados da região centro-oeste hoje contam com incentivos que tornam um grande diferencial você ter centros de distribuição na região. Então, a junção desses dois, a logística e a situação fiscal, trazem realmente uma grande competitividade para os estados e fazem também com que nós sejamos cada vez mais um local de interesse das empresas em se instalar e gerar novas tecnologias por aqui. Atuando em um operador logístico, né, com foco muito forte em transporte rodoviário, estendendo um pouco o que o Everaldo disse, né, a gente tem como desafios aí, né, toda vez que a gente fala de rodovia, fala de infraestrutura de estradas. Toda vez que a gente tem uma infraestrutura de estrada, isso vem acompanhado com altos custos de pedágio, né? Falando no Centro-Oeste como um todo, né, você tem custos pesados, né, principalmente numa malha ali para te localizar até Santos, né? Então, você ainda conta com alguns pontos suscetíveis, né, à ação criminosa, né? E aí você tem, somado a tudo isso, altos custos logísticos, né, por conta de consumo de combustível, de pneu, de manutenção, né, e de toda a tecnologia que você tem que empregar nos veículos para poder garantir um bom nível de serviço, segurança, né, à carga, ao seu colaborador ou parceiro, que no caso é o motorista, né, ou carreteiro, e também o contrafluxo da malha, né, que no nosso meio logístico ele se resume a duas palavras: retorno vazio, o que nenhum embarcador quer ouvir de um transportador. Perfeito. O nosso país realmente ele é bem focado aí no transporte rodoviário, né, como o Jeff falou, e realmente, Everaldo, eu acredito que, logicamente, né, a pergunta de $1 milhão ela é respondida com infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. E, logicamente, isso aí vai requerer um certo investimento que muitas vezes o governo não tem. A gente viu recentemente no mês de abril, nas primeiras semanas, uma sessão, várias concessões, né, tendo êxito. No modal aeroportuário aí a gente viu que o ágio atingiu quase 4.000% aí do lance mínimo. Isso foi muito bacana e envolvendo todos os modais, eu creio que a cifra atingiu próximo de 10 bilhões
né? E a gente tem aí um orçamento para 2021 do próprio Ministério da Infraestrutura na ordem aí de 7. Então, talvez a concessão, né, seja uma das saídas, né, não só, mas uma das saídas que possam aí fomentar a infraestrutura no país. E eu acredito também, como foi comentado, a parceria público e privada, né? Isso é muito importante, e também um programa de incentivos fiscais. A gente, no nosso empreendimento, né, o Polo Antares, a gente teve uma parceria muito grande com a prefeitura, que conseguiu um programa de isenção fiscal bastante interessante, né, para aqueles que lá se instalarem. Perfeito. E o importante, né, eu fico bem próximo de Brasília aqui, né, então você acaba tendo que diversificar muito, né, a ideia hoje é encantar o cliente, né, o produto, na realidade, ele precisa chegar o quanto antes na gôndola, né, ou propriamente dito também no cliente final, né, então você precisa ser muito inovador e, ao mesmo tempo, você precisa ter infraestrutura, né? Porque, como a gente acaba ficando no centro do Brasil, a criatividade, ela acaba fazendo com que isso gere mais margem para as empresas, né? Que gerem uma questão de atendimento rápido dentro daquilo que a gente fala de entrega perfeita. Então, a infraestrutura, acho que ela se destaca em cima disso, só que o importante, né, a gente entender, eu trabalho muito focado em fazer as coisas simples, tentar fazer mais, né, com menos, e tentar trazer cada vez mais a questão pessoa para dentro desse negócio, né, então a gente está dentro de uma área hoje, principalmente devido à infraestrutura, quando a gente fala, muitas empresas acabam investindo milhões e acabam não tendo profissionais qualificados para conseguir executar aquilo que realmente eles queriam ter dentro de um projeto, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter tecnologias, só que a gente precisa também cada vez mais trabalhar no simples e trazer as pessoas engajadas para que faça, né, o processo se tornar uma situação muito mais atípica dentro do nosso negócio, né? Oh, fantástico. Eu quero fazer uma pergunta, inclusive, para a BBM, porque saiu de um polo, né, central em São Paulo, né, grande polo, e partiu aí para o Centro-Oeste. Qual foi você tem dá para avaliar agora uma diferença entre esses dois polos, a atuação de fato no Centro-Oeste, e você avaliar essas duas pontas, que de fato benefícios que vocês tiveram dentro desse espaço onde vocês estão hoje? O seu som está mudo. Desculpa. Bom, atender o Centro-Oeste é estratégico, né, por características que são pertinentes e exclusivas da região. Atender o Centro-Oeste e ter o Centro-Oeste como ponto de malha, né, estar conectado com todas as outras regiões do Brasil. Também poder participar aí, né, e ter atuação e prestação de serviço em grandes players, né, como o agronegócio, a pecuária, ou está envolvido aí na cadeia logística pelo atendimento à região, né, de insumos e matérias-primas. Então, para a BBM fez todo sentido e faz todo sentido, né, ter uma participação ativa nessa região. Nós estivemos aí mais presentes a partir do último quarter de 2020, pela aquisição de novas empresas, né, e pela expansão dos serviços das empresas que nós já tínhamos também atuando conosco, como no caso do transporte fracionado, né? Então, a gente tem aí um panorama para 2021 muito atrelado ao nosso crescimento em vista, né, dessa ampliação de abrangência de malha e região, contando com o Centro-Oeste aí como sendo um ponto importante e pilar desse crescimento. Perfeito, perfeito. Faço essa pergunta porque sabemos que para se instalar num centro tão, né, de tanta mobilidade, tanta facilidade que hoje o Centro-Oeste traz, você também se adequar ao espaço também, até porque as empresas já estão há algum tempo lá, né? Ok. Vou para a segunda pergunta, então.
Uma pergunta que também eu acho que vale mais, acho que essa vale mais de $1 milhão, que ela é para alcançar os grandes potenciais mundiais, a infraestrutura logística brasileira tem um grande desafio pela frente. Temos visto que nos últimos anos um avanço significativo do Centro-Oeste nesse cenário. Tanto que foi o único estado que cresceu 2,5%, né, no último ano. Mas o que precisa melhorar para se tornar, bom, na verdade é o que vocês já falaram, mas essa diferença de 2,5%, ela faz uma diferença nacional, né? Ela puxa o número para cima, de fato, como vocês estão falando, para outro trabalho forte que precisa de infraestrutura. Dentro desse número, até essa pergunta, né, ela fala exatamente do mercado internacional. O que vocês imaginam com relação à melhoria, não só com a infraestrutura também, mas essa aplicação desse número que atingiu um número tão bom para o Brasil, que tem sido números tão estagnados, né, dessa média de crescimento? Eu reputo esse número principalmente ao agronegócio. Eu acho que o Centro-Oeste ele acaba sendo ainda muito dependente da produção primária, e isso é extremamente importante. A gente consegue ver isso nos números também. O principal produto de importação desses últimos 3 meses, desse último trimestre, então, no estado de Goiás, foi combustível, commodity, tá? O principal produto de exportação também foi a soja e os seus subprodutos, outra commodity, outras commodities. Então, talvez o que nós temos aqui no Centro-Oeste nesse momento é um grande desafio para uma industrialização ou, eventualmente, uma passagem também para uma economia de mais tecnologia, mais inovação, mais geração de riquezas, sem depender apenas e tão somente do agronegócio. Entretanto, eu reforço também aquela primeira parte, que é a adequação dos modais é o essencial para que nós sejamos mais competitivos no mercado global dentro desse desenvolvimento do produtor e do consumidor. Perfeito. Exato. Olhando aí, né, tornando o Brasil como referência internacionalmente, a gente sempre esbarra na questão do custo logístico, né? Por exemplo, a soja, para ela chegar ali até o porto, ela tem um custo 3, 4 vezes maior do que em outros países do mundo, inclusive mais desenvolvidos, né? Então, pegando um gancho no que o Everaldo comentou agora, nós tivemos avanços, sim, em ferrovia, né? Tivemos alguns avanços, sim, em termos de hidrovia, mas precisa de uma visão, de um investimento, de um espaço, talvez, político para a iniciativa privada muito mais amplo, muito mais, algo que pudesse ser veloz. Toda vez que a gente fala de uma obra pronta, né, federal, ela estava ali há 5, 10, 15, às vezes 20 anos para ficar pronta. Então, nós estamos falando que algo que foi projetado há 20 anos atrás foi concluído agora. Então, como que a demanda mudou nesse tempo todo, né? Então, a gente precisava ter aí, né, acho que um dos grandes desafios para nos tornarmos referência mundial é que realmente, né, as propostas políticas, né, elas entrem em uma atualização. Exatamente. Que a gente possa olhar não para trás, né, o que ficou para atender lá atrás, mas como que eu posso garantir o 20 anos para frente? Acho que olhando o Centro-Oeste, né, que carregou aí, né, a balança comercial em 2020 e vai carregar 2021 também, num país como o nosso, né, de extensões continentais, não chegaram a um consenso a esses pontos, né, de pelo menos abrir espaço, né, para o empresariado brasileiro ou internacional poder investir de fato em algo com visão, né, de futuro é essencial para a gente alcançar aí países mais desenvolvidos. Sendo a infraestrutura assim o maior desafio que a gente tem, não só no Centro-Oeste, como no próprio Brasil, né, como foi dito agora pelo Jeff, faz talvez necessário uma reformulação das políticas, né, e toda a regulamentação vigente, justamente visando aí um crescimento, né, no nosso exemplo
bem pequeno, né, dentre o modal aéreo ao que transporta, digamos assim, talvez cargas preciosas, mas porém em quantidade bem menores. A gente teve recentemente, pelo governo federal, um programa que chama Voo Simples. E o Voo Simples ele trouxe uma novidade, né, muito importante para o setor, porque antes não era possível um aeródromo privado explorar as suas atividades, e agora, nesse programa, ele vai ser possível, né? Então, como que investidores, por exemplo, vão criar, né, um aeródromo privado, sendo que não é possível explorar comercialmente, né? Então, essas reformulações são muito importantes, creio eu. Inclusive, a nossa dependência excessiva do modal rodoviário é absurda, né? Eu lembro que quando eu vim para cá, para o Centro-Oeste, foi ali em meados de 2010, a gente fazia uma operação extremamente nervosa, descendo de trem para São Paulo, cara. Assim, era um negócio magnífico, assim, além de você ter um custo melhor, você ainda na ponta tinha um free time para você segurar a carga no cara por 7 dias, assim. Eu pensei, né, naquele momento, eu falei, cara, o que eu tô aprendendo de logística, que magnífico, né? Passou 5 meses e desabilitaram, né, essa operação, né? Então, é muito, muito ruim isso acontecer, né? E aí, você acaba pegando, né? A gente teve recentemente, né? Para mim, essa é a pior crise que eu tinha pegado em logística, que foi a greve dos caminhoneiros, né? E vem a pandemia para surpreender, mas nas greves dos caminhoneiros a gente sofreu um absurdo, né? Teve indústrias que quebraram, né? Teve pessoas que não conseguiram sair mais daquele marasmo de negócio que precisaram fechar as portas, né? Então, acho que a gente precisa de realmente cada vez mais defender a questão tecnológica, e a gente precisa cada vez mais ter força, né? Isso que está acontecendo aqui mesmo, a gente se conhecendo aqui, falando sobre isso, eu acho que isso me traz cada vez motivação para a gente tentar fazer o novo, né? Que não existe só rodovia, né, para rodar caminhão, né? A gente precisa criar oportunidades justamente para que a gente melhore para todos os aspectos, né? Porque no final das contas é o seguinte: se a gente for discutir mesmo o que aconteceu de abril para agora, você começa a entrar numa discussão entre embarcador, justamente por conta de aumento de subsídio, aumento de produto final, aumento de matéria-prima, aumento de diesel, aonde que, no final das contas, a gente se degladia aqui embaixo, mas no final das contas está todo mundo passando pelo mesmo aperto, né? E a gente precisa tentar fazer inovação com isso, né? E, mais uma vez, né, eu gosto de usar muito essa frase, a gente precisa fazer mais com menos, não tem jeito, né? Isso até se tornou uma frase da logística, né? Tem que fazer mais. Acho que não só para as grandes empresas, né? Para todas as empresas. Eu aproveitando até essa pergunta, até cada um colocaram muito bem essa questão. Existe quem sabe, uma falta de união, não só de união, mas de falta de comunicação para que isso possa chegar mais rápido, vamos dizer, do governo, mas para que possa, de fato, discutir esse assunto mais amplamente nesse fórum que estão se levantando. Acredito que falta um pouco dessa questão de as empresas se juntarem e se fortalecer, levar esse assunto para frente? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Assim, a gente que trabalha com logística, né? E aí, eu não sei se isso pode ser considerado como mérito, mas consome muito, né? Os nossos dias, a rotina, né? Então, você acaba acordando sempre muito cedo, acaba indo dormir muito tarde, e no final das contas você acaba ficando cada vez preso à sua operação, né? E isso acaba consumindo. Eu acredito que os senhores devem ter equipes grandes, né? E aí, mesmo que não seja grande, que não seja tão grande assim, mas isso acaba te consumindo, e no final do dia o que você tem que fazer é entregar o resultado para sua empresa, né? Porque por isso que a gente está aqui, né? Mas eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, mas também há tempo de mudar, né? Então eu acho que isso que a gente está fazendo aqui agora já é uma iniciativa, né,
principalmente da minha parte, que estou participando aqui com vocês a primeira vez, é uma iniciativa muito boa para a gente saber que existe um mundo fora da empresa que eu trabalho, né? Para fazer as coisas acontecerem, e que muitas das vezes a gente está num caminho e a gente descobre uma pessoa que te coloca num caminho bem mais na frente sem ter tanta dor de cabeça e sem estresse, né? Então, é gratificante você conhecer outras pessoas e outros processos. Juliano, eu me lembro das cargas da Flora passando, elas chegavam de trem no Porto Seco de Anápolis, e o Porto Seco de Anápolis é exatamente o que o Eurico falou agora há pouco. É uma empresa que acreditou em uma licitação da Receita Federal para iniciar processos de armazenagem e movimentação de carga em regime alfandegado no interior do estado de Goiás. E todo mundo achou que essa ideia era uma completa loucura. Mas depois de 5, depois de 10 anos, isso se transformou numa realidade. Veja que nesse nesse primeiro ponto, o Porto Seco atua como um representante, como uma ponta da Receita Federal, tá? Como um fiel depositário deles. Mas, ao mesmo tempo, percebeu essa demanda na região para a formação de uma área de transbordo de cargas, que seria um pátio de contêineres que tivesse acesso à ferrovia. O investimento foi feito, e são investimentos que demoram 20, 30 anos para terem retorno, são investimentos de longuíssimo prazo. Entretanto, aos poucos também, as empresas brasileiras, elas saem um pouco daquele foco do investimento momentâneo para ter um retorno máximo num curtíssimo prazo, e passam também a haver um interesse num investimento de mais longo prazo, que exigem que você tenha um planejamento tremendo, exigem que você tenha um esforço monumental para sair do zero, mas que depois é como se fosse um trem em movimento, conseguem atender você por um longo prazo. Eu acho que o Omar também participa dessa mesma ideia, né? Afinal, eles estão fazendo um aeroporto, coisa que até pouco tempo atrás era apenas uma iniciativa do governo, e realmente é um investimento que acaba demorando, tendo um longo prazo de fruição, mas permite uma coisa diferenciada, como o Juliano, por exemplo, a recepção e expedição de contêineres, né, que pela via ferroviária, que parou momentaneamente, mas hoje já está de volta pela Ferrovia Centro-Atlântica, e em setembro, quando a Ferrovia Norte-Sul já estiver concluída no seu trecho de Goiás até São Paulo, vai ser possível, com prazo muito menor, de aproximadamente 3 dias, para chegar em São Paulo, com velocidades que chegam a 80 km por hora em trecho de bitola larga. Excelente. Excelente. Bom, eu acredito que nós vamos... Esse tipo de conteúdo que nós estamos falando aqui, inclusive o Juliano falou, isso é muito verdadeiro, que é essa união cada vez mais, né? Essas trocas de ideias, elas empurram um pouco mais. O Jeff falou uma coisa verdadeira, às vezes o planejamento de 20 anos não cabe mais quando chega em 20 anos, já é ultrapassado, né? Eu acho que quando você fala de curto e longo prazo, você tem que olhar o curto e longo prazo da realidade, não do que de fato ainda vai ser. Porque daqui a 30 anos não pode nem existir, pode ser que nem exista mais as próprias rodovias que estão para ser, até porque existe muita infraestrutura que está entrando aí de empresas privadas que querem fazer esse trabalho para apoiar, visto isso, das últimas concessões que foram dadas aí para as grandes empresas. Bom, o assunto ele é extenso, mas eu quero voltar aqui para as perguntas, e eu acho que agora começa a ficar um pouco mais quente, porque agora todo mundo aquecido aqui com as perguntas e com as respostas, né? A pandemia impôs novos desafios e tendências na logística. Como as empresas que estão no Centro-Oeste estão se preparando para isso em suas áreas, para atender a demanda do mercado? Claro que isso aqui também é uma pergunta muito interessante, até porque sabemos que o modelo de trabalho, que agora chamam de novo normal, porque para mim, novo normal faz tempo que nós estamos vivendo um novo normal, mas esse modelo de trabalho está sendo feito agora, já olhando para esse momento que nós estamos passando de pandemia, quais são as ações e são as inovações que estão aplicando para que possa trazer um resultado melhor e, claro, manter uma linha que pós também, né, essa pandemia. Pode ir. Vamos lá, o Everaldo, que foi a primeira vez, continua sendo, então, para depois vai na sequência. Muito bem, Eurico.
No caso do Porto Seco de Anápolis, nós, desde janeiro do ano passado, já sabendo da pandemia na Ásia, nós começamos a tomar precauções, como o uso de luvas, o uso de máscaras, para as pessoas que tinham contato direto com a mercadoria, porque a logística de hoje já é diferente da logística de 30 anos atrás. Hoje a carga que sai da Ásia demora 3, no máximo 4 dias para chegar ao Brasil. Via aérea, né, claro, mas existe essa possibilidade. Então, o que nós percebemos de diferente, tá, do ano passado para cá, é que nós temos que ficar mais atentos, temos que ficar cada vez mais preparados, precavidos, investindo muito na segurança, mesmo que seja preventiva, é a melhor forma de você manter a sua operação ativa. Para mim, essa é a grande diferença que nós temos do ano passado para cá, é evitar quebras no elo, né, da cadeia logística e mantendo essa cadeia com a máxima segurança possível. Eu vou um pouquinho mais longe para dar minha resposta, que no Brasil, logística, né, ou ela não tinha visibilidade, ou ela tinha aquele conceito ali muito implantado quando teve o boom aí, né, das vendas pela internet, que era o frete grátis. Uhum. E chega rápido. Uhum. Né? Então, assim, o frete era grátis. Qual o valor desse negócio? Uhum. E aí, em 2018, teve um evento que todo mundo viu o seguinte, cara, logística se os caminhoneiros pararem, acabou. Acabou o pão, acabou a manteiga, não consigo me deslocar, não consigo fazer nada com esse negócio, né? Então, quando eu falo do Brasil, eu estou falando do brasileiro na ponta do negócio ali mesmo, né? A pessoa comum do dia a dia, né? Então, ela foi obrigada a enxergar a logística. Com o advento da pandemia, do coronavírus, nós, como profissionais de logística, nós já sabemos do nosso dia a dia, como bem comentado pelo Juliano, que a logística não para. E ela não tem hora, né? Ela exige um esforço contínuo para você manter a coisa rodando. Mas como fazer isso, ou como garantir isso com segurança e a saúde dos colaboradores? Né? Então, como bem comentado pelo Everaldo, né? A questão de uso de luvas, máscaras, álcool gel, né? A necessidade de você estar ali conscientizando e trabalhando, né? Na disciplina dos colaboradores, quanto a distanciamento, né, social, a implantação do home office, enfim, né? Quem imaginava que algumas posições em logística poderiam fazer home office? Eu não imaginava isso possível até o advento da pandemia, mas, né, foi obrigado, todo mundo foi obrigado, né, a ter que fazer, né? Então, esse foi um ponto, né, muito forte, a consciência, né, a logística não pode parar, e como garantir isso com segurança e saúde, e também o que vem aí, né, que é abordado, com certeza, nos níveis estratégicos, é a questão da diversificação, né? Então, você tem o mercado aí mudando ainda, né? A pandemia não acabou, né? O estrago dela ainda está por vir, né? Então, você, por exemplo, atende o FTL, né? Então, tá bom, você também está vendo oportunidades no LTL, oportunidades no B2B, porque vai mudar, né? As pessoas que estavam empregadas foram desligadas, elas vão ter que arrumar alguma forma de se manter, elas vão ter que abrir um CNPJ, a lei também ajudou no ano retrasado em relação a isso, né? Mas elas não vão mais se deslocar enquanto estiver a pandemia, para um ponto para fazer a coleta, né, ou a entrega. Elas esperam que isso aconteça na residência dela, né? Em quantidade cada vez menores. Não é porque ela quer, ou porque é uma questão de poder de compra, é uma questão de espaço físico, uma questão da quantidade de colaboradores que você pode fazer com que processe aquela matéria-prima, né, aquele insumo naquele turno, né? Então, o que ficou aqui, né, de lição de casa, em acelerar alguns planejamentos estratégicos, né, é essa expansão de diversificação, né? Expansão no FTL e no B2B, né, como sendo ferramentas para você atender a cadeia, né? Porque acho que cada profissional de logística, face à pandemia,
ele se viu ali com uma atividade obrigatória, né? Mas assim como médico, né? Assim como cientista, né? As coisas têm que chegar, as coisas têm que acontecer, né? Literalmente trabalhamos com entregas, não dá para deixar para depois. Perfeito. E você, assim, imagina, né? A gente pegando uma pandemia, a gente trabalhando no ramo de higiene e limpeza pessoal, e a gente tendo que olhar cada vez mais para as pessoas, né? Colocando em risco qualquer tipo de faturamento, né? Então a prioridade foi pessoas, né? Então a gente mobilizou toda a gestão da empresa voltado para cuidar das pessoas, né? E quando você faz isso e faz de verdade, né? Você acaba fazendo com que essas pessoas que estão sendo cuidadas, né? Que a gente acaba também sendo cuidado, né? As pessoas elas assumem um papel de protagonista. Essa é a palavra que eu gosto de usar, né? Porque eu também, Jeff, não acredito ainda em home office, mas 50% do meu time está em casa, já vai fazer mais de um ano. E, assim, impressionante que o rendimento não caiu, as pessoas estão entregando produtividade, a gente vem batendo recorde atrás de recorde, isso me ensinou, e eu falo que eu não acredito porque eu gosto desse estar junto, de estar perto, né, de vibrar ali, né, por isso que eu não acredito, mas estrategicamente a gente cuidar das pessoas fez com que todas elas se tornassem protagonistas do negócio e fizesse que a empresa não caísse rendimento. E o melhor de tudo, né, é uma indústria grande, que tem uma média de 900 colaboradores, a gente agora teve um nível baixíssimo de contaminação, né? Então, assim, investimento pesado em cima e duas coisas, né? Pensando em segurança, pensando em qualidade e depois que a gente começou a pensar em produtividade, né? E o tão engraçado que quando a gente coloca nessa ordem, a produtividade veio, as pessoas se apaixonam por que estão fazendo e isso traz uma grande lição para a gente, né? Então, a minha resposta para isso é que a gente, como líderes, né, como gestores, né, principalmente de logística, que tem que mudar toda hora para entregar o pedido para o cliente, a gente tem que ser criativo, né? Porque você imagina, né? Um produto da minha empresa, se ele não tiver na gôndola, ele só vira recompra depois de 18 dias de novo, né? Então ele precisa estar presente lá. E a gente precisa fazer isso muito rápido, né? E a gente só faz isso com as pessoas sendo protagonista, por incrível que pareça, né? Então isso ensinou muito a gente e faz com que essa pandemia aí nos mostre que a gente somos capazes de vencer qualquer tipo de obstáculo, né? Sacode a poeira aqui, levanta ali, traz o time para cá, mas no final das contas foi isso que a gente aprendeu desse lado aqui. Bacana. Poxa, que legal. Bacana. O setor aéreo, por sua vez, ele foi drasticamente afetado pela pandemia, atingiu principalmente, né, as empresas de linha aérea. A gente teve no início da pandemia uma redução de mais de 90%, né? Isso foi muito problemático. Hoje ainda a gente ainda está com redução, né? E essa questão da segurança é muito, muito importante nesse tipo de atividade. Só que isso trouxe uma novidade, né? Porque a linha aérea ela parou, só que muita gente ainda precisava viajar, né? Aí recorreu-se então à atividade do táxi aéreo, né? Da aviação executiva e por aí vai. E assim essas empresas sim tiveram uma demanda até quadruplicada nesse último ano, né? Então, as empresas de táxi aéreo, por sua vez, né, aumentou drasticamente assim os voos de UTI aérea, que é um voo muito especialista. Logicamente, isso aí demanda que seus tripulantes, né, tenham uma segurança redobrada, já que está lidando aí com pacientes, né, infectados. E essa preparação, digamos assim, foi, né, nos últimos meses,
foi muito intensificada. Não só esse próprio cuidado com os tripulantes, mas também as próprias empresas tiveram que otimizar os seus processos para lidar com esse aumento de demanda, né? Então, a agência reguladora, a ANAC, ela recentemente implementou, né, novamente, voltando ali para a regulamentação em pró dos objetivos, ela implementou uma nova regulamentação para a jornada de trabalho dos tripulantes em voos para o Covid, né? De forma que uma missão não seja interrompida devido ao tripulante, digamos assim, chegar à sua carga horária, né? Ele pode chegar e terminar o voo, digamos assim, levando o paciente ao seu destino. Isso foi importante e sim, facilitou um pouco o trabalho dessas empresas, né? Mas, realmente, para quem ficou impossibilitado de voar com as linhas aéreas, foi recorrido, então, às empresas de táxi aéreo, voos executivos. Isso aí também trouxe uma inovação no mercado, né? Novamente trazendo a tecnologia à voga. Hoje em dia a gente tem aplicativos, né? Startups que se especializaram em oferecer voos compartilhados, oferecer a venda de assentos individuais em aeronaves. Isso aí também foi uma novidade aí que as empresas se modificaram, né, durante a pandemia para atender a demanda. Perfeito. Eu digo sempre que a pandemia ela desmistificou a questão logística, né? As pessoas entendiam que logística sempre era um pequeno perante a compra, né? Então, quando você hoje descobre o volume, né, a oportunidade não, a própria clareza que as pessoas entendem agora o que é logística, aí trago as palavras, aquilo que o Jeff falou, a própria parada dos motoristas, né? Ela trouxe uma realidade que o mundo não tinha, né? É aquela coisa, parou, o Brasil parou, mas o mundo lá fora, todos estavam olhando para o Brasil e falaram, poxa, a artéria principal parou. E quando você fala sobre isso, você entende que muitas das coisas precisam ser muito bem planejadas para que, de fato, situações como essa não ocorram ou que, de fato, outros potenciais problemas possam acontecer. Bom, eu vou para uma pergunta que é a última, mas é uma pergunta muito interessante. Eu acho que basicamente ela vai trazer muita informação para quem de fato está olhando de fora, acompanhando essa gravação. Uma das soluções para melhorar a infraestrutura logística brasileira passa necessariamente pelos investimentos, que são muito tímidos atualmente, né? Mesmo com as concessões dos trechos de rodovias, ferrovias e portos feitos pelo governo federal nos últimos anos. O que a sua empresa tem feito para atender o mercado sem perder a eficiência e ainda levar uma experiência diferenciada ao cliente? Essa pergunta eu vou direto para o Elmar, até porque eu acho que ele é o maior atingido com tudo isso, né? Também, né? Como a gente tem visto nos últimos anos, não existe praticamente, ou se existe, são pouquíssimos empreendimentos privados no setor aeroportuário. E isso tem alguns porquês, né? O nosso empreendimento, por exemplo, ele está há 11 anos, né? Desde a sua concepção. E, logicamente, todo esse tempo, ele tem um significado, né? Primeiramente, a dificuldade do empreendedor executar os seus projetos, né? Existem alguns entraves estaduais, federais, agências reguladoras. Então, no nosso caso, foi muito levado em conta isso. Nós tivemos a preocupação de resolver tudo isso antes de colocar as máquinas para cortar a pista, digamos assim, né? Então, toda a área foi regularizada, questões judiciais, foi conseguido todas as licenças ambientais, supressão vegetal, até IFAM, a gente levou quase 2 anos para se conseguir uma liberação. Então, tudo isso foi muito pensado e foi quase que estrategicamente colocado em ação para que não ocorresse o caso de quando a gente começasse a construir, chegasse alguma agência, alguma coisa, e embargasse a obra, como existe
existiu e existe o caso em outros estados, né, de aeródromos que pararam, né, no meio e até hoje estão com problemas, né? Então, isso a nossa empresa fez para atender com eficiência, digamos assim. O empreendimento, que eu acho assim bastante interessante, que ele foi concebido, né, para o cliente. Então, assim, foi feito todo um estudo, né, juntamente com os clientes, de forma o que você precisa, né? Qual é a sua dor? Tem que entender a dor do cliente. Qual é a sua dor? E os empreendedores pensaram muito nisso, ou seja, construir algo voltado para as necessidades do cliente, né? Então, pensando em tudo isso, a gente acredita que vai conseguir, né, atender o mercado com eficiência, né, de forma a realmente solucionar problemas, né? Porque hoje a gente vê que nos aeródromos, né, existentes hoje em dia, próprio aeródromo de Goiânia, recentemente foi concedido para iniciativa privada, a gente vê que um aeródromo como o de Goiânia, como o de Brasília, que está próximo, ele tem um business focado para a empresa de linha aérea, né? Então, as empresas de manutenção aeronáutica, táxi aéreo, ou o próprio executivo, ele fica um pouco relevado a segundo plano. Então, o nosso empreendimento pensa no cliente, e com isso, acredito que a gente tem tentado aí atender o mercado, né, sem perder a eficiência, que é o principal. Perfeito. Juliano? Vamos lá. Esse daí também é um tema muito importante aqui para a gente, né? Então a gente tem que cada vez mais entender o que acontece, né? Porque no final das contas, eu tenho um volume muito alto de embarcação para me atender os clientes, né? Então eu saio daqui para o Brasil inteiro, né? E se a gente olhar uma média, eu preciso de todo mês 1.000 veículos aqui, né? Então a gente montou uma torre de transporte em Lusiânia, né? Então a gente tem 3 plantas e daqui sai toda a demanda de contratação e de planejamento de carga, né? Então a torre ela fica situada aqui em Lusiânia. E quando a gente se deparou com a pandemia, eu falei, cara, vai faltar transporte, porque Brasília, num raio de 150 km no meu entorno aqui, eu não tenho grandes indústrias, né? E aqui é um mercado muito grande, né, de recebimento de mercadoria, e com a pandemia isso diminuiu, né? Então eu tenho muitos distribuidores, muitos atacados, que começaram a comprar menos, até mesmo porque lockdown daqui, lockdown dali, aquela bagunça, literalmente, né, deixou a gente muito apreensivo. E nesse primeiro momento, quando aconteceu, a gente agiu muito rápido, né? O que foi a estratégia, né? A estratégia foi pegar realmente nossos principais transportadores, nossos principais stockholders ali dentro do negócio e trazer para cada vez mais para perto e trazendo o transportador como nosso principal cliente, né? Então a gente olhou e falou, cara, assim, a gente precisa agora fazer volume, porque eu preciso ajudar a combater o vírus, né? O meu produto é para isso também. E nessa movimentação, respondendo essa pergunta, eu não vi, não consigo enxergar, atender e fazer um excelente trabalho que está sendo realizado se a gente não tivesse esses transportadores como nossos principais clientes, né? Tratar eles como clientes, tratar com respeito, trazer, né, com muita transparência, né, com muita fidelidade, né? Então a gente tem dias que tem muito, tem dias que tem pouco, mas a gente consegue dividir no pouco também, né? Então a gente sabe que o mercado ele deu uma desacelerada, principalmente nessa região onde que eu tô, de volume embarcado. Então o que eu fiz, né? Eu brinco muito com isso também. Eu tô bem próximo da BR-040, eu falei que eu peguei minha cadeirinha, sentei lá e fiquei vendo os caminhões descendo com o eixo vazio porque não tinha carga. Eu levantei a mão e falei, cara, eu tô aqui, eu vou te ajudar, né? Você não vai descer vazio mais. Vamos sentar e vamos conversar e vamos fazer esse negócio girar. E assim, isso fez uma baita diferença
principalmente no meu atendimento, né? Então, isso diminuiu o meu índice de sinistralidade, né? Porque eu acabei focando em parceiros certos. Isso melhorou o meu OTIF, né? Porque os caras entregam com muita rapidez e com muita qualidade, né? Isso melhorou a questão de devolução e avaria, né? Então, isso daí também trouxe um benefício para a qualidade do produto. Então, analisando tudo isso, mais uma vez a gente aprendeu que o relacionamento, a transparência, a rapidez e a inovação, ela fez uma baita diferença no nosso negócio, principalmente nesse período de um ano, né? Então, a gente acaba trabalhando muito focado em atendimento, né? Eu tive uma passagem na minha carreira no comercial, me enganaram, só fiquei lá um pouco, e aí me tiraram e voltaram para a logística, né? Mas, então, eu acabo tendo esse sentimento do cliente, né? E aí, isso daí fez com que eu trouxesse esses transportadores, que é o meu principal negócio, né, para fazer com que a gente desse a mão mesmo e fizesse a máquina rodar. Tá? Então, foi mais ou menos assim que a gente operou dentro desse negócio aí. Bom, como representante aqui do modal rodoviário no fórum... Tinha que ser você, Diego. A gente já conversou aqui, a gente sabe, né, que o diferencial competitivo do Centro-Oeste seria efetivamente o investimento de outros modais, como ferrovia, hidrovia e assim por diante, mas até que isso aconteça, né, pelo contexto que nós desenvolvemos aqui, isso vai demorar a acontecer, né? Então, nos cabe aí do modal rodoviário, literalmente, fazer chegar, né, fazer a coisa se movimentar. Nesse sentido aqui, falando particularmente aqui sobre a BBM, né, até Juliano e Everaldo, vamos conversar mais aqui, não só neste fórum, mas na sequência dele. A BBM se colocou muito presente no último quarto de 2020 por aquisição de empresas, né, e pela abrangência aí do negócio do LTL, né, na região Centro-Oeste. Hoje atendemos todos os estados da região Centro-Oeste. E daqui a um pouquinho também vamos atender todos os estados no B2B, tá? Também da região Centro-Oeste, tá? Então a gente se coloca, tem se posicionado no mercado como efetivamente uma solução end-to-end aí para os clientes, certo? Então, tem essa questão de estratégia, né, de estrutura, e também um investimento muito forte na plataforma digital e em tecnologia, né? Você ter ali tecnologias que te possibilitem um rastreamento e monitoramento da carga em tempo real, uma comunicação em tempo real com o teu caminhoneiro, com o teu parceiro de transporte, o agregado, né? Com a abrangência também necessária para isso. Otimizador de carga, né, porque ninguém está aqui para pagar frete por coisa ociosa, né, ou pagar por simplesmente pagar, né, e também aí um planejamento mais aprimorado de rotas, né. Hoje você tem muita tecnologia que te oferece esse conhecimento, né, face ao uso. Unindo tudo isso, né, nós estamos aqui com um projeto bem desafiador, que tem ganhado cada vez mais forma, que é a implantação da nossa torre de controle. No caso de prestação de serviço, né? Que é o quê? É uma torre de controle que ela tende a ter uma previsão de demanda, né? Um planejamento e programação dessa demanda de acordo com a disponibilidade desses ativos, né? E uma programação com acompanhamento e uma gestão operacional desse serviço prestado, né? Então, não estou falando apenas do nível de serviço, carregar na hora, na data e na quantidade, e entregar isso da mesma forma. Mas é como nós entregamos isso, né? Com a segurança ali, né, pela gestão da telemetria, da jornada, né, quer seja do nosso colaborador ali, motorista, quer seja do nosso parceiro de transporte, tá? Com uma rede, né, que será exposta aí através de aplicativos e também de intranet dos nossos prestadores de serviços e parceiros. Nós encontramos aí várias plataformas, né, que auxiliam na captação de carreteiro, de autônomos, mas a gente está com um projeto de desenvolvimento muito forte, de ter a nossa base de agregados e parceiros, né, que estão qualificados, que estão dentro do seguro, que estão dentro de uma atuação conosco com registro, né, histórico de atuação, o poder oferecer isso, né, aos nossos clientes, né, aos nossos parceiros.
bem como também olhar as coisas de uma forma diferente, né? Fazer uma logística diferente. Qual que é o melhor aproveitamento de malha? Né? A gente se depara aqui, nós temos uma abertura muito forte com armadores, né, que tem a questão de sair do porto e vai para o centro-oeste. Esse container volta como? Volta vazio? Será que não dá para a gente colocar uma terceira pessoa, uma quarta pessoa nessa conversa para tentar otimizar isso daí, né? Obviamente, com todas as questões de gerenciamento de risco, com todos os pontos, né, de seguro abordados, né, e consensados entre as partes. Então, fazer essa logística diferente, com tecnologia, com diversificação e uma expansão é o que a BBM tem feito aí e vai continuar fazendo pós a pandemia. Everaldo. Bem, o que nós estamos fazendo ultimamente é realmente tentando uma presença mais localizada em determinados pontos da ferrovia Norte-Sul, garantindo esse acesso não apenas pela cidade de Anápolis, mas também pelos nossos terminais de Uruaçu e Gurupi. E, além disso, também operamos hoje o aeroporto de Belém, no Pará, então qualquer carga que entre por ali acaba passando pelas nossas mãos também. Essa integração, utilizando-se do meio de transporte mais adequado e de acordo também com a necessidade, criticidade da carga, faz de nós um parceiro privilegiado também. Não esquecendo também, como o Jeff falou aí agora há pouco, e outras palavras, mas a logística, ela deixou de ser um custo, tá? E passou a ser uma oportunidade de receita para as empresas. Quem sabe realmente atuar no negócio consegue ver excelentes oportunidades, como essa mesmo do retorno do frete. O frete só passa a valer a pena se ele existe nas duas direções, né? Na ida e no retorno, e não evitando, né, aquela situação desagradável do caminhão batendo lata, senão do container batendo lata na ferrovia. Isso não é interessante para ninguém, nem para o contratante que paga por esse frete, muito menos para o transportador, que não tem como reaproveitá-lo. Mas eu diria que nesse momento aí os nossos principais desafios estão em garantir uma vida comum, né? A velocidade da entrega está cada vez maior, qualquer produto que você compra em um e-commerce chega hoje praticamente de um dia para o outro, você tem situações muito comuns, coisa que você nunca imaginou há pouco tempo atrás que acontecessem, com custo disso, que acaba sendo também bastante sensível. E sem tecnologia, você não consegue fazer isso, ainda mais considerando que a last mile, né, a última parte dessa entrega, normalmente é mais cara do que todo o restante da cadeia que você teve até então. Então, vejo aí essa forma de aliar a tecnologia com a hard business, né, que seria o transporte propriamente dito, são essenciais para uma boa adequação e uma eficiência da cadeia logística. Bom, pessoal, eu acredito que conteúdo como esse aqui vai ter que viver mais uma vez para poder captar tudo isso aqui, porque, de fato, são 4 pontos muito importantes discutidos aqui, né? Infelizmente, nosso tempo está se acabando. Eu quero, em primeiro lugar, deixar para quem vai assistir, para as pessoas que vão assistir, saber que esse é um conteúdo que faz parte do nosso evento digital da FTL, né? Que é a Feira de Transporte Intermodal na Logística Centro-Oeste, e aí estamos aqui os convidados aqui que vieram ilustramente participar e trazer um pouco do conhecimento que é atuar nesse Centro-Oeste, que de fato é um grande desafio, mas tenho certeza que já se rompeu muitas coisas e vocês hoje basicamente são mestres nisso, né? E, claro, com a promoção da Finatac e a realização da QG Soluções e Eventos. Quero agradecer a cada um de vocês e deixar a consideração final para cada um, para que a gente possa encerrar esse bate-papo. Pode começar, Elmar, de novo. Muito obrigado, agradeço a participação, inicialmente o convite, né? E agradeço a cada um dos participantes, porque a gente aprende muito, né? A cada bate-papo como esse aí de grande valia. Até logo. Perfeito.
Jeff? Então, pessoal, obrigado aí, né, por poder participar do evento. Também agradeço aí a todos os colegas que exporam, né, das suas experiências, do seu conhecimento, das suas dificuldades, né, mas, como dito aí pelo Everaldo, né, das dificuldades é que vem aí as oportunidades, e acredito que todo mundo do segmento logístico não vê a hora dessa pandemia acabar para poder colocar aí todas as oportunidades mapeadas, né, com maior abrangência, uma abordagem, uma maior tranquilidade, né? Acho que fica aqui também de todo mundo, né, é o incentivo, né, a partir para frentes, né, que possam ouvir o nosso pleito, né, nos ajudar politicamente, né, que não seja em estrutura, mas que seja, né, na abertura, né, para a atuação do empresário, né, do poder privado aí, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma pelo menos mais rápida, né? Não olhar 20 anos para trás, mas olhar 20 anos para frente. Então, agradeço a todos a oportunidade, né? E vamos em frente, porque ainda temos uma pandemia a vencer. Beleza, eu quero também agradecer, né, pelo convite, pela confiança aí do nosso amigo David. Acho que foi muito rico esse bate-papo, né, muito interessante, né, e em segundo, conhecer outras pessoas daqui do Centro-Oeste. Tenho certeza que a gente vai trocar telefones aí, vamos conversar, tem muita coisa para a gente falar, e se cuidem, né, vamos se cuidar, que acho que esse é o recado da vez, e vamos lá que tem um cliente esperando a gente, né, então acho que esse é o ponto principal. Poxa. Everaldo. Obrigado, Eurico. Parabéns à FTL também, a pessoa do David. Queria agradecer também a nossa assessoria de comunicação, a Jaqueline Rust, que está aqui. Agradecer muito pela conversa, pelo Mar, Juliano, Jeff, muitas informações interessantes. Desejo também que os nossos espectadores tenham gostado da mesma forma que nós, buscando um desenvolvimento cada vez maior da logística no Brasil. Muito obrigado, até logo. Bom, pessoal, agradeço a todos essa participação, agradeço também a você que está assistindo. Aqui estão um dos grandes nomes, né, todos os especialistas desse conteúdo que trouxemos hoje para vocês. Espero que vocês gostem. E, claro, trazemos outros conteúdos para você, para que você possa se deliciar com esse conhecimento de cada um aqui. Um abraço e até o próximo bate-papo. Hoje a empresa Triex é voltada para produto de limpeza. Está na região de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho. Movimentamos cerca de 40 mil caixas a dia. A gente trabalha com PR20 e TE25.